Bem pessoal, como eu falei na aula passada, nós tínhamos perdido o final do vídeo, então como eu já tinha feito o código, eu vou explicar o que nós fizemos aqui. Nós criamos uma outra variável aqui em cima, chamada clientes. Lembre-se que nós tínhamos criado já uma variável chamada cliente, do tipo tRegistro. Essa variável cliente serviria para guardar um registro. tRegistro é essa estrutura, essa classezinha que nós criamos aqui, e a estrutura dessa classe é na verdade apenas quatro variáveis, 3 do tipo string e uma do tipo extend, que é uma variável que recebe números não inteiros, números decimais, com casas decimais. Na sequência eu criei uma variável chamada clientes, que vai guardar o arquivo como um todo, o banco de dados, vamos pensar assim, né, com todos os registros. Então nós vamos trazer para a memória todos os registros, e aí nós vamos passear entre eles, e cada vez que a gente navegar entre esses registros, nós vamos estar destacando um deles e jogando para essa variável chamada clientes. Feito isso, eu dei continuidade aqui, porque nós tínhamos feito somente essa parte aqui, e aí eu continuei programando também essas outras linhas. Vamos verificar aqui o que faz cada uma delas. Essa linha 54 é um AssignFile, e ele pede dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma variável, e o segundo parâmetro é o nome de um arquivo. Essa variável clientes é justamente essa variável que eu criei do tipo de arquivo de tRegistro. O que é esse file of tRegistro? Essa variável é do tipo de um arquivo baseado nesse registro aqui. Tá? Nós vamos criar uma estrutura para produtos depois. Eu não vou poder pegar um registro de produtos e colocar dentro desse arquivo de clientes, porque ele foi criado baseado nesse arquivo aqui. É o que eu estou dizendo nessa linha aqui. Tá? Então ele serve para isso. Bom, então vamos verificar o que faz o AssignFile. O AssignFile ele cria um vínculo entre a variável clientes e o arquivo onde nós vamos estar, onde vão estar guardadas as informações. Por que ele cria esse vínculo? Porque depois eu não vou manipular fazendo referência ao arquivo, eu vou manipular. Todas as manipulações nós vamos fazer fazendo referência a essa variável, tá? Tudo que eu fizer em cima dessa variável, associe essas ações a esse arquivo aqui. Daqui a pouco você vai entender. Agora, o que eu estou fazendo, pessoal? Antes de eu dar continuidade, eu preciso, antes de eu, eu acabei de falar que tudo que eu fizer sobre essa variável aqui, ela vai fazer referência a esse arquivo. Então, antes eu tenho que garantir que esse arquivo exista, senão vai dar pau. Eu vou tentar manipular um arquivo que não existe. Então eu estou verificando aqui, antes de começar as manipulações, se esse arquivo existe. Usei um comando chamado fileExists, tá? Que seria uma pergunta, na prática, né? Uma pergunta, arquivo existe? Né? Aí ele te pede um parâmetro, ou seja, qual o arquivo que você quer saber se existe. Né? Então você passa aqui, ó. Esse arquivo é o que eu quero saber se existe. E aí, como é uma pergunta, se arquivo existir, né? Se clientes.dat existir, então aí ele vai fazer isso, reset. Se não existir, ele vai fazer um rewrite. Vamos explicar então o que é o reset e o que é o rewrite. O reset ele vai abrir simplesmente o arquivo para escrita. Agora digamos que ele não existisse, então eu uso o rewrite. O que ele faz esse comando, né? Ele cria o arquivo, ou caso ele já exista, ele mata o arquivo e cria um zerado de novo em limpo. Então por isso que eu sempre pergunto se ele existe ou não, porque se eu abrisse direto com o rewrite, né, para garantir que se não existe ele recriasse, ele iria recriar toda vez. E aí todos os arquivos, todos os registros que estivessem lá dentro iriam se perder. Então se ele não existe, ele cria um arquivo vazio. E se já existe, reset, que ele só vai abrir sem perder as informações que estão ali dentro. Na sequência eu dou um seek. Esse seek aqui, pessoal, eu estou mandando o ponteiro, ou seja, eu estou navegando no arquivo até um certo registro. Imagine que esse arquivo tem 10 registros. E quando eu abro, ele vai estar parado no primeiro registro. O seek serve para eu mandar o cursor para um determinado registro, tá certo? Então, o que é que o comando seek pede? O arquivo que eu quero manipular, ou seja, a variável que contém um arquivo onde eu quero navegar, porque eu poderia ter já também instanciado o arquivo de produtos, por exemplo. Então ele fala, bom, mas você quer fazer isso com quem? Com os clientes ou com os produtos? Eu falo, não, com os clientes, beleza. Bom, aqui eu tenho que colocar para onde eu quero que ele vá, tá?
Lembrando que o SIC utiliza a seguinte ordem de registro. O primeiro registro é 0, o segundo registro é 1 e assim por diante, tá? Quando eu mando ele para o final do arquivo, quando eu dou um file size client, eu estou mandando ele para muito longe. Isso aqui é um jeitinho brasileiro de eu ter certeza de que mandei ele para o final do arquivo, porque eu mandei ele para uma posição muito longe. Ele pegou o tamanho do arquivo, isso vai ser em bytes, vai dar um número enorme. Quando ele der esse SIC, ele vai bater no final do arquivo, tá? Como não tem mais para onde ele ir, porque ele chegou no final, ele vai ficar lá parado no final, permitindo que eu escreva, tá certo? Ou seja, ele não foi para o último registro, tá? O file size, eu mandei ele para além do último registro. Como não tinha para onde ele ir, ele parou exatamente no final do último registro, tá? E o write, né? Esse comando write, ele vai escrever algo no registro. Lembra que o SIC eu mandei ele para além do final do arquivo, né? Onde eu não tenho mais nada a partir daquele ponto. Então eu posso escrever tranquilamente a partir desse ponto, porque eu sei que não há informação nenhuma ali, tá? Dali para frente. O write também é parecido com o SIC, ou seja, ele pergunta qual é o arquivo que eu quero manipular, tá? E aí eu falo que é clientes. E ele pergunta o que é que eu quero escrever. E aquilo que eu quero escrever tem que estar dentro de uma variável do tipo tRegistro. E esse tRegistro tem que ser também do mesmo tipo do que foi utilizado aqui para criar o próprio arquivo. Então eu falo que eu quero escrever cliente. Agora, o que é que tem dentro de cliente? Olha aqui em cima, lembra que nós vimos na aula passada, na videoaula passada? Nós já passamos tudo que estava nos edits, tudo que estava na tela. Passamos o que estava aqui para cá, ó. Mesma coisa com o telefone, com o endereço e com o salário. Então, o cliente contém todas as informações daquele cliente que está na tela. Ele escreveu, uma vez que ele escreveu, eu dou um close file para ele fechar o arquivo, tá? Para ele fechar esse arquivo aqui. É isso aí. Bom, isso eu fiz aonde? No botão salvar, tá? Agora vamos para o botão novo. No botão novo eu disse que quando eu clicasse em novo, ele limparia todos os campos para que eu comece a digitar novamente, tá? Aqui está. Clear é o comando que eu utilizo, né, para limpar um objeto. Então eu falo objeto.clear. O clear vai limpar o objeto em questão. Ele vai limpar a propriedade text. Isso é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó, idt salário.text recebe vazio. O clear fica mais elegante. Bom, então é isso aí, basicamente, né, para que a gente consiga gravar novos. É isso daí. Eu quero mostrar para você aqui. Eu vou apagar o arquivo de clientes, tá? Não existe mais o arquivo de clientes. E aí eu vou rodar a aplicação, vou salvar e vou rodar a aplicação. Rodou, cadastro de clientes. Vou colocar aqui, por exemplo, Pedro Messias, endereço Rua das Acácias, 235, telefone 4545-5858 e salário R$150. Clico em salvar e já está no arquivo, tanto que se eu for na pasta, você vai ver que agora apareceu o arquivo clientes.det. Se eu clicar com direito e clicar em Edit with Notepad++, o arquivo, as informações vão estar aqui dentro do arquivo, tudo bem? Vou voltar para cá, vou clicar em novo, ele vai limpar, como você percebeu. E aí vamos colocar aqui Rogério Lopes, Avenida Santos Dumont, telefone 4545-8989, salário R$1.000. Salvou também, vou fechar aqui também. Vamos lá na pasta, direito do mouse, Edit with Notepad++, está lá, Rogério e Pedro Messias. Tá aí, né, o restante do vídeo, né, passado era esse daqui. Mas aí, já que eu já comecei do meio, né, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou para o cadastro de produtos e você vê que não tem nada. Eu vou copiar todos esses elementos que estão aqui. Ctrl C, F12 para aparecer a telinha. Ctrl V. Esse aqui seria o nome do produto. Então vamos colocar o caption aqui, ó, produto. Esse aqui vai ser a unidade. Vamos alterar os nomes dos objetos. O nome desse objeto aqui, o name dele é EDT nome, vai virar EDT produto. Na unidade vai virar EDT unidade. E em salário vai virar EDT salário. Salário já era, né? EDT preço unitário. Os botões aqui vão subir um pouco. Lembrando que eu ainda não programei nem na tela de clientes e nem aqui ainda os botões de navegação. Bom, agora que a gente sabe o que fazer, olha só que chique, ó. Vamos pegar todo esse código aqui. É o do botão salvar, né? btn salvar. Então, vamos para o cadastro de produtos. Botão salvar. F11. Events. Dois cliques aqui. Ele vai trazer o código aqui. Aí aqui, ó, nós tínhamos criado aqui na tela do cliente essas variáveis aqui, ó.
a começar do type aqui. Então vamos criar o registro dos produtos, a mesma coisinha aqui, ó. No caso aqui seria produto, aqui é unidade, né? Unidade não precisa de 30 caracteres, unidade. Vamos colocar aqui 5 caracteres, já tá de bom tamanho. Não tem telefone, vai ter o preço unitário do tipo extended, ok? Aqui nós vamos ter essas duas variáveis também, produtos, para não esquecer de nada. E produtos, e aqui é o produto do tipo file of de registro, produto do tipo de registro, tá? Ele sabe que é esse registro daqui. Mas, para você não se confundir, vamos fazer o seguinte, vou fazer essa alteração aqui, ó. De registro produtos, só para você não fazer confusão, tá? De registro produto, de registro produto, de registro produto. Aqui vai ficar tudo de registro produto, tá? E aqui no cliente, de registro cliente. Estou alterando agora a tela de cliente só para ficar bem diferente, senão fica coisa muito parecida e aí você pode se confundir, tá? Aqui no botão salvar, nós vamos alterar para produto, certo? Ponto produto. Outra coisa que eu vou alterar aqui para não confundir a sua cabeça, tá? Tudo isso aqui eu sei o que está acontecendo, mas é que pode dar confusão. Vamos chamar de descrição isso aqui, ó, tá? Aí fica mais fácil também. Descrição. Mesmo porque aqui em EDT, produto, vamos chamar aqui de descrição também. Descrição. A gente se achar mais facilmente. EDT é descrição. Aí eu vou ter que, deixa eu já copiar aqui, colar. Um desses vai sair fora. Então eu vou ter a descrição, a unidade e o preço unitário. EDT descrição está ali, EDT preço não, EDT unidade está aqui e EDT com str to float, né, porque também é do mesmo modo lá, né? O preço unitário também é um número, tá? E aí o assign file vai pedir qual é o arquivo onde eu vou guardar. Eu vou guardar em produtos, tá? O nome do arquivo vai ser produtos. Lembrando, pessoal, quando eu coloquei o endereço completo do arquivo, tá? C, dos pontos, tal. Por quê? Porque ele vai salvar junto com o executável. Quando eu não coloco o endereço, ele assume o endereço do executável. Por isso que aqui ele está salvando os clientes aqui, porque o executável está aqui, ó, arquivo.exe é o executável. Como eu não dei o endereço, ele pegou o endereço do executável, tá certo? Aqui é produtos, de novo. Outra coisa, eu estou fazendo aqui para ganhar tempo, mas se vocês estiverem programando projetos muito grandes, tomem cuidado com esse negócio de copiar e colar, porque às vezes eu já cheguei a perder 2 dias de trabalho procurando por erro, e era simplesmente porque eu copiei e colei e aí eu estava fazendo referência para algo que não tinha nada a ver, tá? Vamos só dar uma conferida aqui, por exemplo aqui, a variável é produtos mesmo, tá certo? Visite produtos, tal, produtos, beleza, produtos e produtos, beleza. E vamos agora no botão novo, vamos lá no cliente para saber o que ele faz, no botão novo. Ele limpa todos os campos e limpa todas as variáveis. Vamos fazer a mesma coisa também, tá? Vou copiar aqui para ser mais rápido, seria o novo, tá, ok? EDT descrição, EDT preço unitário, EDT unidade. Limpa esse daqui. Produto, tá? Vamos copiar, colar. Um desses vai sair fora também. Vou pegar esse daqui. Descrição, unidade e preço unitário, certo? Tá aí, tá igualzinho, né? Agora se eu clicar em produto, nós vamos ter aqui, por exemplo, toalha de papel, pacote, vamos colocar R$15, salvar, novo, vamos colocar aqui caneta Bic, unidade, vou colocar peça como unidade e o preço R$1,50, eu vou salvar e vou fechar. Fecho o programa, vou lá no arquivo, agora além de clientes, agora eu tenho produtos, clique edit, o if notepad++, eu tenho lá toalha e caneta Bic. Bom, é isso aí, tal, tá funcionando o projeto. Na próxima videoaula a gente vai ver então a questão da navegação. Duas coisas na verdade, quando a gente entrar na tela já é para ver o primeiro registro, ao invés dele simplesmente abrir, ele já traz para a tela o primeiro registro, depois a gente passeia entre eles aqui. Tudo bem? Então, espero vocês na próxima videoaula. Até mais.